Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Na primeira parte da minha conversa com o Marco Salero, que é COO da Doctoralia, a gente explorou muito sobre o paciente digital. Quem é esse paciente no Brasil? Quais são as tendências? Né? Como que ele consome as plataformas? Só que nesse segundo episódio, o nosso foco vai ser a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial tem entrado nesse mercado, tem moldado o nosso comportamento e qual que poderia ser o futuro dela, né, dentro das plataformas digitais aqui no Brasil. Eu queria abrir para falar com você sobre um tema que é o Dr. Google, né? É um tema que não é tão novo, mas a gente já conhece bem. Mas eu sei que o estudo que vocês fizeram mostra que diante de uma dúvida de saúde, quase 40% das pessoas vão direto, né? Primeiro recorrem ao Google antes de marcar um médico. Afinal, isso você acha que ajuda ou você acha que atrapalha? Olha, é um tema antigo, né? Já desde que o Google foi inventado, é um tema de, assim, muita informação e acesso a ela possibilita coisas incríveis, coisas muito desafiadoras. Acho que esse é um dos casos também. O Google, ele é o início da jornada para muitas coisas da nossa vida, né? E na saúde não vai ser diferente. O fato de você se informar antes de tomar uma atitude, ele tende a ser muito mais positivo do que negativo. O maior desafio é você garantir que você está usando fontes confiáveis e de que a sua ação a ser tomada, ela seja também ponderada, né? Que no final deve culminar a procurar um profissional de saúde adequado para poder fazer uma análise exatamente do seu caso. Então, o que o brasileiro normalmente faz, pelo menos os estudos do Google que eu já vi, ele busca muitos sintomas, ele busca muito estou sentindo isso e aquilo, o que pode ser, ele busca lista de possibilidades. E isso às vezes é bom e às vezes te bate um desespero, né? Ele quer saber o prognóstico. Exato, ele quer poder imaginar o que pode ser. E se for só por essa curiosidade e para te guiar, assim, a que tipo de profissional eu deveria buscar, é muito interessante. Só que aí, na hora que você vai partir para buscar um profissional de verdade, acho que é aí que a Doctoralia entra, que é um pouquinho mais abaixo do funil. Quando você já deu a formada básica, a Doctoralia também tem o que a gente chama de Q&A, né? Você pode perguntar e o médico pode responder publicamente. Então, um fórum de perguntas e respostas. Que bacana. Mas aí sim, curadoria de uma pessoa física, de um médico. De verdade, que responderam. Tá. E você pode ver opiniões de doutores diferentes da mesma pergunta. Então, é bem legal. Isso pode te ajudar, mas depois quando você vai partir para ação, você vai falar, putz, então pode ser isso, aquilo outro, preciso procurar um endocrinologista. Bem legal. Nessa hora, muito provavelmente você vai falar endocrinologista médico na cidade que você está, em São Paulo, muito provavelmente você vai ser levado na Doctoralia, que é onde vão estar esses doutores. Então, ele é o primeiro passo, né, como você quer comprar um carro novo. Claro. Você também vai fazer essa busca mais genérica. Sim. Que carros estão disponíveis? Sim. Qual está vendendo mais? O elétrico já é uma realidade ou não? É óbvio que não é a mesma coisa, mas você está buscando ali... Mas você começa no macro ainda, muito grande. Depois você vai pode ser? É um endócrino que vai cuidar disso? Tá. É um cardiologista? É um outro tipo de especialidade que eu não pensei, que seria muito importante. Então, assim, ele é muito positivo. Acho que o Google, ele dá muito acesso. Tem muita gente que não teria acesso a essas informações. O mais importante é garantir que esse segundo passo de ação, ele seja um pouco mais pensado. E a Doctoralia ajuda exatamente nesse segundo passo. Legal. E quando a gente fala um pouco do outro lado, né, da parte de clínicas, hospitais, vocês também têm mostrado que a inteligência artificial deve ser a principal tendência desse ano para esse setor também, quer dizer, para o setor de B2B. Mas ainda existem muitos limitadores, né, imagino. O que mais trava a adoção de AI hoje na saúde, na sua opinião? Perfeito. Eu acho que a inteligência artificial ainda está pouco integrada à rotina de uma clínica ou da prática médica. Então, ela ainda está muito fragmentada. Ela está presente no seu celular, está presente em outras coisas, mas onde você registra seu prontuário médico, onde ela deveria estar, às vezes ela não está ainda. Então, acho que a primeira barreira é essa. E o que a DocPlanner está tentando fazer globalmente é trazer essas ferramentas para onde esse atendimento vai acontecer, para facilitar a integração da AI, né, à prática médica real, que é de fato onde ela vai acontecer, na conversa. A AI ela vai te apoiar, ela vai registrar, ela pode ajudar a fazer a burocracia que talvez o doutor não queira, que acho que é aí que é o mais interessante, e livrar o doutor para focar e confiar que a AI vai cuidar do registro no paciente de verdade, no olho, no fato de poder focar em você e querer saber genuinamente da sua história e não ter que ficar tentando registrar ela ao mesmo tempo. Então, uma das maiores dificuldades... Exato. O que o médico fazia era... Exato, ele faz multitasking, né? Te ouvindo e registrando. Anamnese, Exato, é uma anamnese que está acontecendo enquanto ele conversa. É difícil.
A AI, ela pode suprir, por exemplo, essa necessidade. Eu escuto e eu organizo para você da maneira que você quiser. Mas mantenha o papo. Foca na pessoa. Né? Acho que devolver esse tempo de volta para o doutor, poder ficar na pessoa é a chave. Eu vou te falar, você sabe que quando você está na consulta, às vezes você se sente até desprezado, menosprezado. Quer dizer, o médico não olha o seu olho, você está falando, você não sabe se ele está te ouvindo, ele está falando outra coisa. E não é por mal, né? Não é por também, mal, claro. Praticamente, ele é obrigado a registrar. O mais importante é que algo auxilie, né? E possibilite dar esse foco de olho no olho. E conseguir que a pessoa realmente se sinta atendida, compreendida e até o médico se interessa em fazer mais perguntas para entender o melhor contexto daquele paciente. Quanto mais ele puder fazer isso, melhor para todo mundo. Claro. Acho que a segunda barreira ou dificuldade para a AI entrar nessa prática médica é a falta de maturidade da gestão do paciente, né? Da gestão da jornada desse paciente, onde ela está começando, onde ela está acabando. Como a gente está conversando, ela começa muito no digital, mas ela acaba, às vezes, no mundo físico, papel e caneta. Então, assim, é muito interessante como, às vezes, o agendamento e achar o doutor está digitalizado, mas na hora que você chega lá, já é tudo na mão, de novo. E aí se quebra, né? Então, o mundo do AI, ele precisa que tudo esteja digitalizado para que ele possa se integrar e gerar mais valor. Ele vai conseguir gerar valor se tiver menos integrado? Vai. Como ele já consegue, né? Fragmentado. Então, seja ouvindo o paciente organizando a informação, para depois você lidar com essa informação de outra forma. Mas quanto mais integrado ele tiver na forma como você opera a sua clínica ou a sua prática médica, melhor. Essa é a barreira por enquanto. Eu acho que um ponto crítico, né, se você já tiver no sistema que você está usando a AI disponível, sua chance de se beneficiar dela é muito maior. E eu acho que é aí que também tem uma virada. Tá. Quer dizer, tá mais na boca do gol ali, né? Isso, porque aí você vai perceber valor e vai falar, poxa, então de fato essa AI é o que eu escuto por aí, mas ela faz coisas reais por mim. Claro. Hoje a gente usa muito AI por curiosidade ou para criação, ou né, para coisas um pouco menos sérias. Mas até como buscador, né? Até também, como buscador. Muita gente ainda né? usa como buscador. Aquela busca inicial que a gente falou mais, assim, porque eu ainda não sei muito bem o que eu quero. Exato. Mas o mais importante é que se ela estiver ali, você vai sentir o valor do que aquilo pode fazer por você. E essa virada de chave é o que a gente tem sentido na Doctoralia. Então, aquilo que a gente estava falando no outro bloco, que a adoção de AI no Brasil, como buscador ou como qualquer coisa, ela é muito rápida. Muito mais rápida do que a gente podia prever. Muito mais rápida do que qualquer outra adoção de qualquer outra coisa nos últimos tempos. E eu acho que dentro da Doctoralia, o que a gente tem visto é que isso tá culminando numa adoção do nosso módulo de AI, que chama NoaNotes, né? Que é um escriba que escuta essa conversa entre paciente e médico e organiza essa anamnese do modo que o médico definir. A gente tem visto essa adoção explodir. Então, acho que assim, mais de 3 milhões de consultas já foram processadas no mundo, nesse nosso sistema, e no Brasil. Mas isso é uma criação da Doctoralia. É um feature do produto agora. Dentro do produto. Exatamente. Que exatamente. Que o médico pode adotar ou não. Né? Ele pode querer ou não. Claro. Mas o que a gente tem visto é uma taxa de adoção muito alta de todos aqueles que realmente testaram. Que legal. É muito alto mesmo. Então, é aquilo que eu estava falando. Quando você vê o que ele pode fazer por você e sente, aí algo clica e você entende o que ele pode fazer. Se a gente fica nesse uso mais mundano, dia a dia que eu tenho, né? Que eu não sou um profissional de saúde, mas se eu fosse, eu usaria. Eu acho que ali você ainda não sente tudo que ela pode fazer por você. Você fica, digamos, encantado, mas você ainda não sentiu o valor real. O que mais ela pode fazer? Ainda é meio que uma busca que você podia fazer. Exato, só um pouquinho mais rápido, talvez. Exato. Mas para um médico que usa essa ferramenta e sente que o trabalho operacional que ele tem é bem menor, diminuto, ele sente um alívio grande. Porque é uma parte do trabalho que normalmente não é muito amada ou querida, né, pelos doutores. É uma coisa que eles precisam cumprir. Claro, mas não é a melhor forma. Você sabe que a gente entrevistou uma pessoa há um tempo atrás, não muito tempo atrás, que comentou o uso de uma inteligência artificial, de um LLM dele, né, deles próprio, alimentado com papéis científicos e tal, para que sirva de uma segunda opinião do diagnóstico médico com o médico, apoiando o médico. Né? Eu achei interessante também, porque é o que você falou um pouquinho. Na prática, eu tô lá, quer dizer, o médico tem um enorme conhecimento, uma enorme sabedoria, só que ele não tem a capacidade de analisar milhões de casos do mundo inteiro. Perfeito. E às vezes, né, ele se apoiando para fazer um diagnóstico mais acurado, mais assertivo, pode até servir de um trampolim, né? Exatamente. Eu acho que
O que a gente pode esperar de AI na saúde nos próximos anos é que esse apoio, né, com copilots, assistentes, ele fique cada vez mais comum. A decisão sempre vai ser do médico do paciente. Né? Eu acho que por muito, muito tempo, eu diria que sempre vai ter que ter um humano para analisar se aquilo tudo faz sentido. Porque uma das coisas importantes é que a AI não tem o contexto todo do paciente. Ela só tem aquilo que você registrou ou que ela tem acesso sobre aquela pessoa. Ela tem o acesso a todas as pesquisas, mas isso não quer dizer que aquilo tudo tá falando sobre o Eduardo. Você precisa pegar o Eduardo, colocar em contexto das pesquisas e falar, bom, isso aqui, isso que eu estou propondo, assistente, faz sentido? Para esse contexto, Eduardo. E isso é muito interessante. O que mais é possível, né? Mas nesse momento, dentro da saúde, eu acho que o AI é muito mais para devolver para o doutor um tempo de qualidade com o paciente dele do que substituir qualquer uma dessas etapas que precisamos de um doutor para nos guiar. Então, assim, num protocolo de diagnóstico, numa investigação, o senso humano, o que a pessoa não te disse, aquilo que você pode perceber só olhando, são coisas que não vamos substituir nem tão cedo. Então, eu acho muito importante que a gente veja o papel do AI na saúde como auxiliador, ainda não como protagonista. E quanto mais a gente puder auxiliar, especialmente na parte que mais chateia ou tira tempo dos nossos doutores, melhor para nós. A gente vai ter mais profissionais capacitados para nos atender. A gente vai aumentar a capacidade de atendimento com a mesma capacidade de doutores. Então, acho que é mais por aí do que ainda uma substituição. Muito bacana, porque no final, vou fazer a propaganda do Dr. Alia para você. Se você for pensar em agendamento, né, é uma complexidade gigantesca e tira um tempo enorme do médico. Então, eu acho que vocês já estão com esse propósito embedado. A gente nasceu assim, né? A gente nasceu para isso, né? Para organizar e facilitar a vida do doutor naquilo que era o mais chato para ele, entre aspas. Exatamente. Recepção, gestão de agenda, paciente, confirmação, back-office, faturamento. É literalmente tudo isso que tira o tempo dele que a gente atua. Que legal. Né? Marco, última pergunta para a gente encerrar. Não posso deixar de fazer essa pergunta. A gente tem uma parte dos nossos ouvintes que são pessoas que são muito jovens ainda, estão entrando no mercado de trabalho, ainda não sabem bem o que querem e olham, né, para o nosso podcast também como um conteúdo bastante interessante de profissionais que se deram muito bem nas suas carreiras como você. Se você pudesse voltar no tempo hoje, né, e falar para o Marco de 18, 19 anos de idade, dar uma dica, dar um caminho, o que você falaria? Olha, eu acho que eu falaria para ele procurar experiências que possam gerar aprendizados, mais do que procurar um cargo inicialmente ou um valor monetário. E por que isso? Porque eu acho que ao se expor a experiências, você constrói um conhecimento que é único seu, né? E essas experiências também são únicas a cada um, então ela é limitada a tudo aquilo que você se expôs. Então eu acho que quando a gente é jovem, quanto mais a gente se expor a situações novas, às vezes até coisas que a gente nem imaginava que a gente ia fazer, eu diria para o Marco jovem, vai. Às vezes que eu consegui dar as melhores guinadas da minha carreira foi quando eu me joguei para uma coisa que eu sentia que era certo, mas não tinha nada no papel. Assim, eu não ia necessariamente ganhar mais, eu não ia necessariamente ter um cargo melhor, mas eu ia me colocar numa posição e me expor a desafios que eu nunca tinha visto. Isso sempre me animou muito. Sua área de conforto. Exato. Se você sempre atuar nesse limite, você vai estar sempre se expondo a aprendizado. Que eu acho que no começo da carreira é o que mais falta, né? Com certeza. Então, quando a gente está procurando a gente vai estagiar primeiro, as pessoas falam, você precisa ter uma experiência. Eu falo, não, mas eu não tenho como, né? É o Tostines. Acabei de chegar, exato. Então, assim, pensa nesse estagiário que quer se expor à experiência, eu acho que esse pensamento ele tem que perdurar por muitos anos. Depois de você se expor a muitas coisas, isso te ajuda também a decidir o que é legal para você, o que você gosta e o que você não gosta. Porque eu tive muita dificuldade para definir um caminho de carreira, né? Que eles chamam um career path. Eles falam, mas você tem que saber o que você quer fazer. Eu falei, eu tenho mais facilidade de descobrir o que eu não quero fazer do que o que eu quero fazer. E eu comecei a listar todas as experiências que eu tive de coisas que me drenavam energia. Eu falei, puxa, isso eu não gosto muito. Não que eu estivesse procurando um lugar onde eu só fizesse o que eu gostava. Claro, mas é que o peso do que você mais gosta tem que ser maior do que aquilo que te tira energia. Concordo. Tem que ser sempre positivo. Eu diria pro Marco do passado isso.
Muito bom, adorei. E a gente falou de 2 grandes estudos aqui que você mencionou, Sim. a gente mencionou um pouco na nossa conversa, estudos grandes, quantitativos, de muito valor, um que fala muito do paciente digital no Brasil e um que fala um pouco do perfil das clínicas, né, laboratórios, etc. aqui no Brasil. Você pode falar um pouquinho mais? Posso, super. São 2 trabalhos que a Doctoralia faz todos os anos. Eles são públicos, tá? São pesquisas que a gente roda. O primeiro deles é para entender o perfil desse paciente digital, que foi muito a base da nossa conversa hoje. Vocês podem acessar, isso tudo vai estar disponível para vocês no link aqui do nosso podcast. Eu acho que ali vocês vão encontrar informações sobre o que essas pessoas estão buscando no digital e como que elas querem acessar a saúde, né? Como elas esperam acessar a saúde. Acho que é bem interessante para olhar da perspectiva do paciente que está procurando um serviço de saúde. Do outro lado, nós temos o panorama das clínicas e hospitais no Brasil, que está tentando olhar para o mercado que oferta saúde a esse paciente. Então, desafios da gestão dessa clínica e da prática médica, de conseguir gerar uma base de clientes e pacientes, nutrir essa base, a experiência desse paciente, o que ele está esperando encontrar, o que clínicas têm feito para conseguir crescer, atrair mais pacientes, modelos de negócio diferentes, seja eles do paciente do modelo privado, né, que a gente chama, ou do modelo de público ou de seguro-saúde, né, também, é muito grande no Brasil. Então, assim, vocês vão ver informações dos 2 ângulos, que eu acho bem interessante. Que bacana. Então, a Doctoralia deixa pra gente aqui hoje um presentão. Vai estar, os 2 links vão estar aqui na nossa descrição do episódio. E principalmente para quem está entrando nesse mercado, quer saber mais, quer se aprofundar, eu encorajo vocês a entrarem e ler um pouco desses estudos. São estudos bem grandes, bem interessantes e bem atuais. Exatamente. Marco, muito obrigado. Foi riquíssimo o nosso papo aqui. Você trouxe muito insight, um panorama super completo aqui do paciente digital em 2026. Muito obrigado, Eduardo. Um grande prazer estar aqui com vocês. E obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo episódio.